Vocês viram o vídeo que viralizou sobre 10 meninos que foram colocados em uma casa e 10 meninas que foram colocadas em outra casa sem supervisão? Meu Deus! Hoje eu quero lhe mostrar como que narrativas como esta têm sido responsáveis pela desgraça do mundo e do seu casamento. Sim, seu casamento pode estar ruim por conta dessas narrativas feministas que tentam mostrar que os homens não prestam, que as mulheres são superiores. Seus filhos podem estar piores, as meninas e os meninos, por conta de narrativas como estas. Então, se você não viu o vídeo, curta este vídeo aqui, comente e se inscreva, porque eu já vou lhe mostrar este vídeo e vou falar dessa mentira, dessa narrativa feminista. Bora para mais um vídeo? Gente, o experimento, me pegaram lá 10 meninos, 10 meninas, colocaram em casas diferentes e na casa dos meninos parece que foi uma bagunça e as meninas não toda arrumadinha lá, que coisa linda. Enfim, o experimento foi realizado por meio de uma TV britânica em 2009 e viralizou aqui no Brasil estes dias. Justamente por quê? Porque parece servir perfeitamente a narrativa feminista. As mulheres são superiores, os homens são ogros irresponsáveis. Se você não viu o vídeo, veja aí. Ontem eu mostrei o que acontece com 10 garotos morando sozinhos por uma semana. Hoje vamos ver como foram as meninas. Enquanto eles destruíram a casa em apenas 11 horas, elas começaram a organizar e a decorar tudo do jeito delas. A primeira refeição deles foi Coca-Cola, pão, açúcar e salgadinhos. Enquanto elas foi carne moída com molho de tomate, macarrão e de sobremesa um bolo de chocolate com chantilly. Eles votaram numa hierarquia com líderes e os mais fracos tinham que limpar tudo sozinhos. As meninas era tudo de igual para igual e não havia hierarquia. Elas criaram uma planilha e cada uma escolheu a tarefa que mais gosta de fazer para manter a casa organizada. Antes de dormir, elas faziam um lanche, ficavam numa rodinha e iam para a cama cedo, enquanto eles iam dormir entre as 3 e as 6 da manhã. Em caso de brigas, elas resolviam tudo com abraços e pedidos de desculpa. Eles brigavam mais ainda ao ponto do psicólogo ter que intervir. Os garotos ficaram quase a semana inteira sem tomar banho, enquanto elas tomaram banho diariamente e se ajudavam com o cabelo e com a maquiagem. Aí eu te pergunto, por que será que teve tanta diferença? Então tá vendo aí? Os meninos destruíram a casa, elas se organizaram. Eles só comeram bobeira, elas cozinharam. Eles votaram uma hierarquia com líderes e os mais fracos tinham que limpar tudo sozinho. Elas não tinham hierarquia, todas eram iguais. Gostaram, o povo gostou desse negócio de todo mundo igual, porque lembra a utopia socialista também, obviamente. Mas enfim, elas criaram uma planilha e cada uma fez o que mais gostava. Elas se perdoavam, os meninos brigavam muito, eles não tomavam banho. Enfim, são egoístas, bagunceiros, eles não são nada. Essa é a narrativa. Os homens são um zero à esquerda. Está aí a prova. As mulheres são seres evoluídos. E o interessante são os comentários. Por que essas diferenças? Porque meninas são chamadas a serem responsáveis. Já os meninos, não se pede nada deles. Genética. Patriarcado. Uma genética do mal. O homem é geneticamente mais maldoso, irresponsável, pior do que as mulheres. E o patriarcado. O patriarcado é uma cultura que moldou esses meninos assim. Tá, vamos lá. A primeira coisa a se dizer é que isso aí não tem nada de experimento científico de fato. São apenas 10 meninos. Que raio de experimento se faz com apenas 10? Há uma enormidade de variáveis a serem calculadas. Meninos, será que atingem a maturidade mais cedo? Porque eu lembro quando eu era garoto, gente. Sei lá, 12, 13 anos. Eu não tinha nada, não tinha nenhum pelo na cara. As meninas já eram moças, já. A gente, às vezes, lá brincando de carrinho e elas lá... Será? Existe isso? As crianças, quem são essas crianças? Quem são esses meninos? Um menino com uma liderança forte pro mal não pode influenciar toda a dinâmica da casa? As crianças ficaram uma semana, mas aquilo que foi passado ao público foi um resumo fiel do que de fato aconteceu? A própria interpretação que essa pessoa está dando aqui é fiel ao que de fato aconteceu durante os 5 dias? Mas, segundo, se fosse para provar alguma coisa, feministas... Na realidade, não provou justamente que mulheres nasceram pro lar, como neste ambiente elas realmente são incomparavelmente superiores? E se colocássemos os grupos no meio de uma floresta e dessemos um pequeno treinamento de primeiros socorros para ambos? Mesmo assim, quem se sairia melhor? E se
se colocássemos um grupo para tratar da rede de esgoto? Ou então vamos pensar se colocássemos grupos de meninos e meninas no meio de uma guerra. Quem se sairia melhor? Ou em lugares inexplorados, em que não há rede de esgoto, não há água encanada, não há fogão. Não, nesses lugares em que geralmente só os homens vão. Nessas minas de carvão, minas de ouro. Quem se sairia melhor? E se, ao invés de colocarmos grupos de homens e mulheres numa casa pronta, colocássemos grupos de homens e mulheres para construir uma casa? Quem se sairia melhor? E se dessemos, ao invés de talher, cobertores e vassouras, dessemos picaretas, sacos de cimento para virar um concreto? Quem se sairia melhor? Se esse experimento serviu para provar alguma coisa, serviu para mostrar o óbvio. Somos diferentes. Os meninos brigavam mais. Sim, são mais fortes, nasceram para o combate. Por isso os enviamos para a guerra. E as mulheres para o lar. Pois toda essa força e violência se adequam melhor num campo de batalha. Eles se organizaram em uma hierarquia e os mais fracos limparam tudo sozinhos. Eu não sei se é verdade a questão aí dos mais fracos limparem tudo sozinho, mas meninas não tinham hierarquia. Será que não tinham mesmo? Por exemplo, quando foram decidir sobre cozinhar, como fizeram? Quem se levantou e disse, o que vamos fazer? Ou todas falaram ao mesmo tempo? Quem falou primeiro? Ainda que não quisessem dar um nome, foi uma líder. Pense em qualquer tipo de grupo, em qualquer lugar. Como se faz algo onde há várias pessoas reunidas se não houver um líder? Viver em bando sem um líder é algo simplesmente impossível. Aqui entre nós não havia líderes, somos todos iguais. Olhe com um pouquinho mais de atenção e você vai notar, sempre há um líder. Pode não ter um título, pode não sentar no trono, mas sempre há alguém que lidera. Quando há bandos, sempre há um líder. Mas de fato, homens lideram mesmo, têm uma predisposição à liderança. Onde há homens, isso fica mais claro, mais evidente. Será que isso não tem a ver com o fato óbvio e natural afirmado nas Escrituras, que o homem é o cabeça? Agora, o que de fato a gente tem aqui é esse pressuposto feminista tomando conta de todos. Há uma opressão dos homens neste mundo. Isso é uma verdade inquestionável em nossos dias. Um valor absoluto. Agora, vamos destacar todos os erros masculinos e procurar qualquer situação que vise provar essa ideia, este dogma religioso do feminismo. Houve um estupro, tá vendo? Todos os homens são estupradores. Mas e as centenas de casos em que mulheres mentem terem sido estupradas e destroem, acabam com a vida dos homens? Em minha região, por exemplo, um grupo de meninas disse que foi assediada por um professor. Graças às câmeras de sala de aula, notou-se que era mentira. O professor disse para as meninas não usarem o celular, enfim, alguma coisa assim. E aí, algum tipo de repreensão que ele deu nas meninas, e as meninas saíram imediatamente e foram para a diretoria alegar que foram assediadas. Veja o absurdo. Mas este experimento, obviamente, não vira notícia. Ora, o que a Escritura declara é que ambos, homens e mulheres, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia descreve que ambos são iguais em valor e condição diante do Senhor, mas são diferentes sim em funções, em habilidades e predisposições. Mas a Bíblia não diz que um é mais inclinado para o mal do que o outro. As diferenças de funções apenas levam estes pecados a se manifestarem de um modo diferente. Se um homem pode usar a sua força para fazer o que quer com uma moça, uma mulher pode usar a sua doçura para fazer o que quer com um homem. Nenhum homem conseguiu destruir Sansão. Foi uma mulher, Dalila, que fez isso. O ruim de toda essa narrativa, que muitas vezes você consegue dizer mentiras só falando a verdade, é essa verdadeira guerra contra os homens. Como Suzanne Venker escreveu em seu livro Guerra aos Homens. Há uma campanha sistemática para fazer dos homens os vilões, os palhaços. Ela cita alguns exemplos. Durante a campanha pela emenda à Constituição Americana, a ERA, as feministas gritavam assim: uma mulher sem um homem é como um peixe sem bicicleta. Como assim? É que o peixe não precisa de bicicleta. Ou seja, as mulheres não precisam dos homens. A mãe natureza é lésbica, diziam elas. Ao promover o seu filme The Switch, Jennifer Aniston disse que as mulheres evoluíram tanto que não precisam perder tempo com um homem para ter uma criança. A jornalista do The New York Times, Natalia Anger, disse o seguinte: um dos mais persistentes e frustrantes problemas na evolução biológica é o macho. Não basta acreditar na mentira da teoria da evolução, ainda tem que acreditar que as mulheres evoluíram mais. Depois da autora Suzanne Venker citar várias confissões de ódio declarado aos homens, ela pergunta: como
alguém pode achar que há uma guerra contra as mulheres? Quais as consequências de todo esse repúdio aos homens e de todas essas narrativas que eles tentam enfiar goela abaixo para que acreditemos nessa mentira de que as mulheres são melhores, de que todos os homens não prestam? A sociedade e as famílias, os casamentos estão arrasados. A força, a liderança masculina, se enaltecidas e lapidadas, são uma bênção na sociedade. Numa casa, pode até ser legal não ter líder, mas diante de um terrorista islâmico, diante de um ditador comunista louco para detonar um país, força e liderança, violência, são elementos que mais precisamos. Mas, quando vemos a força dos meninos sendo mal utilizadas, ao invés de canalizarmos para o lugar certo e moldarmos homens fortes e corajosos para proteger os seus, ao invés disso, dizemos o quê? Ao invés de falarmos para os meninos, deixem de ser covardes, pare de usar sua força para oprimir os fracos, use-as para servir o próximo. Não fazemos isso. Pedimos que eles se comportem como meninas. Resultado? Líderes corruptos nos lideram. E nas ruas, quando uma mulher é assaltada na frente de todo mundo, ninguém faz nada. Afinal, toda a violência inata do homem não devia ser moldado para o bem, devia desaparecer. E desapareceu mesmo. Segundo, os casamentos estão arruinados. Afinal, ouvindo todos os dias que os homens não prestam, os homens são opressores, a moça acabou se casando com o inimigo. É claro que ela tem uma lupa para todas as falhas masculinas. Assim, desse modo, se exigiu ao nível das alturas tudo aquilo que o homem deve ser e fazer. Mas não é assim que nós devemos enxergar as coisas. Um bom homem, ele olha a dedicação no lar de sua esposa, com seus filhos e pensa, meu Deus, como que ela consegue? Uma mulher sem os óculos feministas veria o seu homem saindo às 5 da manhã e chegando todo arrebentado no fim do dia e diria, meu Deus, como ele consegue? Mas isso não existe mais. Ambos estão em disputa constante para saber quem é melhor. Ambos estão numa competição para saber qual trabalho é mais importante. Quais habilidades são mais necessárias no mundo moderno? O resultado de tudo isso? Aumento de divórcios, crianças com todo tipo de problema. O resultado de toda essa batalha entre homens e mulheres é que nenhum de nós tem saído vencedor. Quem está vencendo são eles, aqueles que nos dividem para que eles se tornem fortes e nos subjuguem através de nossa desunião. Mas e você? Pode deixar aqui a sua opinião sincera sobre este vídeo. Tem alguma outra pesquisa aí entre homens e mulheres que você conhece, mostrando as diferenças? E eu também tenho alguns vídeos aqui falando sobre isso, guerra à masculinidade, mulheres do sexo privilegiado, dentro daquela minha série, Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos. Acompanhe, mas deixe seu comentário aqui, curta, Deus abençoe, até a próxima.